Eu, nós tivemos uma tarde bastante rica, com várias abordagens, onde há uma constatação de que há uma ameaça, sim, ao que esse Brasil conquistou. Uma ameaça ao cuidar em liberdade, não é? Ou ao cuidar, eu diria, porque, como já disse várias vezes, cuidar com aprisionamento, cuidar com despersonalização, cuidar com desfulanização, com assujeitamento, de fato não é cuidar, é controle, é controle. É controlar corpos para que os corpos estejam nos lugares e que seja mantida a sua invisibilização, o seu silenciamento e a sua apartação. Então, portanto, nós estamos falando que tem uma construção que essa sociedade fez, que é uma sociedade de cuidar das pessoas e de encarar que não há que se apartar, que se asilar. Então, esse processo e essa lógica que foi construída com muito sofrimento, o sofrimento de tantos corpos, né? Tantos corpos abandonados, tantos corpos apartados, tantos corpos asilados, institucionalizados, quando a instituição ela toma conta da própria pessoa e a institucionalização contribui na eliminação de todas as subjetividades e todas as singularidades e a busca incessante das pessoas que estão sendo vítimas desse processo de buscar o resgate da sua própria identidade. É o batom que eu me referia sobre ele, mas não só isso. É o senhor que não desgrudava de uma sandália havaiana, porque aquilo era o que ele tinha, que ele podia dizer que correspondia à sua própria vontade, à sua identidade, à sua construção identitária. Nós temos inúmeros projetos que pontuam isso. A necessidade de você estar nas relações comunitárias, nas relações familiares, ou seja, de construir, o CAPES tem que ter uma lógica territorial, ele é articulador de políticas públicas daquele território, porque ele não pode carregar a lógica de uma instituição que esmaga, mas de se relacionar com outras políticas públicas a partir do próprio território. A territorialidade, ela sempre é um elemento fundamental para a construção cidadã, até porque a cidade ela é, em grande medida, arrancada de nós mesmos. Então, portanto, a cidade não nos pertence como poderia pertencer. E aí, nesse sentido, é que não tem porquê você ter um hospital psiquiátrico, por exemplo, quando há uma crise ou quando há um próprio surto. Porque as pessoas, quando têm uma crise de fígado, elas não vão para um hospital específico. Elas são atendidas em um hospital geral e ali ela tem um atendimento que não aparta, que não isola e que não cria os estigmas necessários, ou os estigmas que são construções de um processo de subalternização. A subalternização ela está presente na construção do isolamento, na construção do silenciamento ou dos corpos feridos. Então, portanto, não tem por que termos hospitais psiquiátricos no Brasil. Ainda que você tenha hospitais para as crises, ainda que nas crises você tenha uma intervenção que seja a intervenção mais célere possível, para estabilizar, mas não tem por que ter, porque você pode ter as estruturas que foram pensadas para a substituição dos hospitais psiquiátricos e o hospital geral. O hospital geral. Então, é preciso que a gente avance nessa perspectiva, avance na perspectiva de termos o hospital geral, de termos o fortalecimento da rede de atenção psicossocial, que tem na sua essência, eu vou repetir, a própria democracia, o protagonismo, porque aí você entende que não há um retardo do outro, porque o outro tem a sua especificidade, ou carrega uma deficiência mental, porque o retardo significa a alteridade com a inferiorização. A retardo está a quem? Não, as pessoas são como são e têm as suas especificidades e é preciso analisá-la dentro de um contexto do próprio território, da própria sociedade. Eu lembro de um projeto aqui que foi pensado por um assistente social aqui em Brasília, onde era o Vida em Casa.
Tem o de volta para casa, mas o vida em casa, que significava que a equipe multidisciplinar, ela ia aonde estava a pessoa. E discutia com a família, discutia com a comunidade, enfim. E aí você estabelecia os laços, né, que são fundamentais para resgate de identidade. Esse país já provocou muitos suplícios, né, muitos suplícios do corpo, e são sempre os mesmos corpos que são vítimas desse suplício. E não tem mais por que você estar trabalhando numa perspectiva de retomar ou de fazer ou de fortalecer com outro nome, talvez, através das comunidades terapêuticas, nessa lógica que aqui foi falada, da migração da saúde mental para a lógica proibicionista, ou seja, para a lógica da segurança, da proibição, da apartação. Então, portanto, nós sofremos muitas ameaças no que esse país já conquistou em vários aspectos, inclusive na concepção de Estado. Nós temos agora uma proposta de emenda constitucional 32 que ela retrata isso. Ela retrata um Estado que não é mais o Estado para as políticas públicas, como disse a deputada, a procuradora, a ex-procuradora Débora Duprá, para as políticas públicas emancipatórias, que trabalham com a emancipação, que trabalham com o protagonismo, porque a emancipação e o protagonismo, a liberdade, eles são elementos estruturantes da nossa própria humanidade. Então, nós vamos continuar fazendo essa discussão, fazendo esse acompanhamento, esta comissão em parceria com a Frente Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, para enfrentarmos todos os desafios e todas as ameaças. E ali a ameaça, muitas vezes, ela vem subterrânea, não é? Não há quem defenda o hospício, literalmente. Você defende formas de hospício sem dizer que ali existe um próprio hospício, negando a própria condição de hospício, ou negando a própria condição do que representam os manicômios. Então, portanto, você reintroduz a lógica, mas não se pode dizer, não se permite mais, pela evolução da nossa própria sociedade, que se defenda publicamente ou explicitamente o hospício e o manicômio. Por isso, a defesa ela é cheia de armadilhas, né? Cheia de expressões no próprio orçamento, onde você prioriza as políticas, que são políticas das comunidades terapêuticas, enfim, em detrimento do que o Brasil conquistou, sempre com muita dor. Por isso, nós estaremos, esta comissão, empenhada na discussão da construção da conferência, tanto da Conferência Popular, quanto da Quinta Conferência, que são momentos muito belos de troca, momentos de troca dos vários segmentos da sociedade, gestores, do próprio Estado, dos próprios trabalhadores da saúde mental e também das pessoas que são atendidas, que é aí que vem o vício do movimento. Eu tenho uma convicção de que a gente enfrenta todos os dias tentativas de retrocesso. É revogaço, são decretos, são portarias, enfim, é para tentar retroceder. Mas a reação é sempre muito vigorosa, e é sempre muito altiva, e é sempre muito inteira, carregando as expressões culturais, carregando a arte, carregando as expressões artísticas, as linguagens, inclusive artísticas, que sempre estão presentes em cada cápsula, em cada espaço, onde se resgata o direito de ser na plenitude, a nossa própria subjetividade. Por isso, nós vamos estar acompanhando toda a construção da Quinta Conferência e a construção também da Assembleia Popular. Faremos essa discussão, teremos representações, enfim, para construirmos juntos. Essa comissão irá construir coletivamente, com todas as pessoas que estão nesta construção, esses espaços, entendendo a importância deles para reafirmar direitos, reafirmar democracia e reafirmar a superação e o luto que esse país tem que fazer dos seus holocaustos, onde se encontram os manicômios, os literais e os que estão se esgueirando e se apresentando, sem se assumir enquanto tal, mas exercendo a mesma concepção
de anulação do outro. Então, nesse sentido, é que, ainda com o compromisso de lançarmos aqui também o diagnóstico, tão logo ele for lançado, nós queremos também fazer o lançamento aqui na Câmara e ficamos no aguardo dos prazos e ritmos que foram estabelecidos por quem quer lançar, pelos que estão organizando o lançamento desse diagnóstico. Porque são dados, e aqui já foi pontuado por várias falas, os dados são fundamentais. Porque a realidade, não a narrativa que busca substituir a realidade. A música do Cazuza, a tua verdade não corresponde aos fatos. Mas a realidade, ela é o limite para as diversas interpretações sobre as nossas ideias, as nossas formas de ser, como pensamos, enfim. É para o tecimento desta construção democrática. Então, com essas considerações, eu queria mais uma vez agradecer a participação da Fernanda Rodrigues da Guia, da Laura Fusaro, da Lúcio Costa, do Rafael Bernardon, do Pedro Gabriel Delgado e da doutora Débora Duprá. Agradecer muito a participação de vocês, agradecer todas as pessoas que se comunicaram conosco, agradecer a presença do deputado que passou por aqui, Júnior Amaral, também a presença da deputada Vivi Reis, que contribuiu tanto com esta construção, deputado Helder Salomão, deputado Alexandre Padilha. E agradecendo, portanto, a presença de todas, de todos e todes, eu gostaria de, antes de encerrar, convocar os participantes desta comissão, deputados e deputadas, para a audiência pública do Observatório da Revisão Periódica Universal, para tratar das recomendações sobre violência contra as mulheres, que ocorrerá por teleconferência na próxima sexta-feira, dia 9 de julho de 2021, e se realizará às 10 horas. Na próxima sexta-feira, nós vamos fazer uma série de discussões nesta comissão. O deputado Helder, quando presidiu esta comissão, construiu esse convênio com o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, de um observatório sobre a revisão periódica universal, e nós temos um instrumento valiosíssimo, estamos fazendo várias discussões sobre as recomendações, sobre avaliação, sobre diagnóstico e sobre perspectivas para que nós possamos avançar na construção de direitos. Com essas considerações, e mais uma vez agradecendo todas, todos e todes que participaram conosco desta audiência pública, eu declaro encerrada a presente reunião de audiência pública.